Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Câmara Debate. Todos os anos, os deputados e os senadores definem o orçamento da União. Para compor essa peça orçamentária, além da proposta que é encaminhada pelo Poder Executivo, em que são definidas as prioridades do governo federal, existe a possibilidade de os parlamentares destinarem recursos para determinados setores. São as chamadas emendas parlamentares. E as emendas parlamentares destinadas à saúde, por mais que possam ser legítimas, podem criar disparidades entre municípios, segundo a opinião de vários especialistas que reconhecem a importância desses mecanismos, mas pedem um melhor planejamento no seu uso. Eu sou William França e para tratar sobre a distribuição de recursos do Orçamento da União para a saúde por meio de emendas parlamentares, eu recebo hoje o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, e o deputado Dr. Frederico, do Patriota de Minas Gerais. Senhores, bem-vindos ao nosso Câmara Debate. Eu gostaria de começar com o senhor, deputado, porque o senhor tem um currículo que eu vou tratar rapidamente aqui. O senhor está no seu terceiro mandato, é um médico com mestrado em saúde coletiva, doutor em clínica, mas o que me importa aqui, o senhor já foi secretário de saúde, o senhor já trabalhou no Ministério da Saúde em alguns cargos, mas o senhor também escreve muito sobre o tema, o senhor tem alguns documentos, alguns livros publicados. Me chamaram a atenção dois que tratam desse tema. O primeiro é o impacto potencial da estrutura de financiamento da gestão descentralizada do SUS na redução de desigualdades sociais, e um outro é evolução das transferências financeiras no processo de descentralização da vigilância sanitária no SUS. São duas obras que tratam dessa questão financeira de financiamento do Sistema Único de Saúde. Eu queria que o senhor, por gentileza, fizesse uma associação dessas suas obras com esse nosso tema de hoje. Eu destacaria também minha tese de doutorado. Eu fiz a avaliação da evolução do sistema de saúde no município de Vitória da Conquista por 12 anos, e entre diversos indicadores que nós estudamos também o financiamento do Sistema Único de Saúde. Bom, como você falou, eu fui secretário de saúde nas 3 esferas de governo. Fui do município de Vitória da Conquista, que é a terceira maior cidade do estado da Bahia. Fui secretário de atenção à saúde no Ministério da Saúde no primeiro governo Lula, já se vão 20 anos, e secretário de Estado nos 12 primeiros governos do PT com o governador Wagner. E nós tivemos a oportunidade, nessa trajetória, de construir uma programação pactuada, o nome era Programação Pactuada Integrada. Nós começamos a ajudar essa construção no final dos anos 90, como secretário municipal, e concluímos já como secretário de Estado posteriormente, já no meado da década seguinte. E era um processo muito importante, porque você definiu parâmetros populacionais para a alocação dos recursos federais em função do tamanho da população, da cobertura dessa população, e parâmetros relacionados à capacidade instalada. Então, os serviços de alta complexidade, oncologia, cardiovascular, neurocirurgia, hospitais, esses serviços tinham uma referência de financiamento com base na sua capacidade de atendimento. Isso foi muito positivo, porque independentemente do partido do prefeito, independentemente do deputado apoiar ou não determinado município, os parâmetros de financiamento federal foram construídos de uma forma equitativa, sempre precisando mais, mas o pouco que tinha, mesmo que não fosse o ideal, era distribuído entre os municípios e estados em função de parâmetros objetivos, transparentes. Infelizmente, no governo passado, isso se perdeu. As emendas parlamentares, que na sua origem serviam, e eu defendo que sirvam para investimentos, elas são emendas de um orçamento só, que tem que ter começo, meio e fim no mesmo orçamento. Elas não se prestam a custeio, até porque o custeio dos serviços não pode depender do apoio de um parlamentar, não pode depender do partido do prefeito. O cidadão que está no município, ele tem o mesmo direito de ter recursos para a saúde do município vizinho, independentemente do partido do prefeito ou do deputado que apoia ou não o município e o prefeito daquele município. Infelizmente, nós perdemos isso. Estamos tentando já, a ministra Anísia e sua equipe têm feito esforços para recuperar os recursos alocados nos grandes hospitais filantrópicos. Mais de 4.000 serviços estavam sem receber nenhum recurso federal. Praticamente tudo que foi criado depois do golpe que tirou a presidenta Dilma, hospitais, policlínicas, só na Bahia eram 27 policlínicas, 8 hospitais grandes regionais
que estavam sem financiamento e passaram a ter. A gente está longe ainda de recuperar o que nós tínhamos antes, mas eu acredito que esse é o caminho. Emenda parlamentar, vamos trabalhar ela para investimentos pontuais e vamos recuperar o financiamento regular da rede sem depender de emendas parlamentares. Muito bem. Gostaria de agora ouvir o nosso colega deputado Dr. Frederico, patriota de Minas Gerais, está no seu segundo mandato, o senhor é médico, oncologista, pós-graduado também em clínica médica, foi diretor de Santa Casa, lá em São João del Rei, presidente da Associação Médica da cidade e é titular da Comissão de Saúde aqui da Câmara. O senhor vive esse cotidiano das faltas de recursos na ponta, né? O senhor concorda aqui com o deputado que as emendas não estão mais seguindo esse caminho natural que deveria ser seguido? Na verdade, eu respeito muito o deputado Jorge Sola. É uma honra participar aqui do Câmara Debate ao lado de um deputado que tem essa grandeza de conhecimento, mas o respeito não significa concordância. Então, enquanto ele estava, desde o começo do século, fazendo política pública, eu estou desde 2001 na linha de frente do SUS. E o que a gente percebeu durante o governo Lula e durante o governo Dilma foi uma total paralisação do serviço de saúde por conta de um não reajuste na tabela de procedimentos e na tabela SUS. Isso gerou um maior caos na saúde pública, que é um caos que existe até hoje. Nós que somos deputados, eu costumo dizer que nós somos a última linha de contato com o cidadão comum, porque depois vem um senador. É difícil o cidadão comum ter um acesso ao senador, governador, presidente, mas o deputado federal normalmente tem um escritório regional, ele tem um acesso à população. E a quantidade de solicitações de ajuda que nós recebemos para exames, cirurgias, consultas do especialista, é uma questão absurda. Então, todo recurso que se coloca na saúde, ele não consegue resolver, suprimir esses problemas, por causa que um problema crônico que vem desde da construção do SUS, não existe reajuste na tabela do SUS. Então, hoje você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, de apendicite, é R$150 para a equipe toda. Uma vida na pessoa, R$150. E o que a gente vê que o deputado Jorge Sola coloca é a intenção realmente do governo PT sempre centralizar recurso. É mais Brasília, menos Brasil. Isso fica muito claro. Eu fui deputado eleito porque eu passei esse sufoco na minha região. E eu fui votado na minha região, onde a Santa Casa, que na época eu era diretor, tinha uma dívida muito milionária, 25 milhões de reais, pagando juros de 20% ao ano. Então, quando na mesma época tinha o Bolsa Empresário, que se pagava 4,5% de juros para empresários investirem, e a Santa Casa, filantrópica, com uma dívida enorme, pagando 20% de juros. O outro hospital, na minha cidade tem 2 hospitais, o Hospital das Mercês, a última reunião que eu participei, antes de ser candidato a deputado, eles deram a solução para o hospital. Era um cadeado e uma corrente para fechar a porta. Esse era a saúde da gestão Lula e da gestão Dilma. Quando veio o presidente Bolsonaro, que infelizmente passamos pela pandemia do Covid, todos os municípios, de forma muito equânime, que a equidade é um grande princípio do SUS, tratar desiguais diferentes, receberam vultuosos recursos para a saúde, que foram canalizados para suprir essas carências de hospitais, de clínicas, e a saúde melhorou muito. O último para fechar a fala, agora acabou de sair uma pesquisa da Quest, onde coloca que o maior problema do governo atual, hoje, é a segurança pública, o segundo maior é a corrupção. E a saúde, eu acho que está em 9º colocado. A saúde está de uma melhora muito grande e recebeu o maior aporte da história de 22 bilhões, e a nossa preocupação é exatamente a centralização do recurso. O deputado federal, ele tem a capacidade de estar lá, na linha de frente, olhando a população e ver onde esse recurso é entregue. E, para finalizar, as emendas impositivas da saúde da Câmara Federal dos Deputados, elas equivalem a 4,3% do orçamento do Ministério da Saúde. Então, eu acho que esse 4,3% sobre uma indicação de quem está na ponta não é o problema da saúde do Brasil. O problema é os outros 93% que podem não estar sendo bem utilizados. Sua opinião sobre as argumentações? Eu tenho que discordar radicalmente. Infelizmente, hoje os dados estão aí na internet para quem quiser pesquisar, certo? Até o início do governo Lula, em 2003, hospitais filantrópicos como a Santa Casa de São João del Rei e todos os demais
recebiam igual ao hospital privado lucrativo, tabela SUS seca, sem nenhuma diferenciação. Primeiro, o governo do presidente Lula foi criado o contrato de metas dos hospitais filantrópicos, que passaram a receber recursos diferenciados em relação aos privados lucrativos. Na sequência, segundo o governo do presidente Lula, foi criado o incentivo 100% SUS para os hospitais filantrópicos que tivessem toda a sua capacidade de oferta alocada no Sistema Único de Saúde. E mais, nós tivemos vários planos de investimento que alocaram recursos e equipamento nessas unidades. A maior compra, o deputado, ele é da área de oncologia, e vou citar a área dele. A maior compra já feita no mundo de aceleradores lineares foi feita pela presidenta Dilma, 80 aceleradores. Sabe quantos foram entregues durante os 4 anos do governo Bolsonaro no Brasil inteiro? 2, que tinham sido comprados ainda pela presidenta Dilma. Ontem eu visitei uma obra em Vitória da Conquista com a ministra Nízia, que estava parada há 4 anos, de um bunker, de um equipamento, de um prédio para radioterapia, que já foi retomada. O Ministério está novamente comprando aceleradores lineares. Nós chegamos no início desse ano, vou dar um exemplo, também da área de oncologia, pode perguntar ao Hospital Aristide Maltês, que é o hospital, não sei se você sabe, mas é o hospital que mais faz cirurgia oncológica no Brasil, está em Salvador. O maior hospital de oncologia do nosso país não está em São Paulo, está em Salvador. Mais de 50 anos de serviços prestados, 100% de oferta no Sistema Único de Saúde. Eles, é claro, estavam vivendo a maior crise da história deles, porque estavam com o mesmo financiamento de 2016. O contrato do Aristide Maltês, o contrato do Hospital de Irmanduz, que é o maior hospital filantrópico do Norte-Nordeste, o contrato do IMIP, que é o maior filantrópico de Pernambuco. Eu posso citar aqui vários hospitais filantrópicos que estão recebendo o mesmo valor de 2016, antes do golpe, e que agora já tiveram a oportunidade de ter seus contratos recuperados, ampliados, renovados e saíram do sufoco. E aí eu volto a insistir. Nós chegamos a uma situação no Brasil onde nós passamos a ter a Santa Casa, que tem um deputado padrinho, e a Santa Casa que não tem padrinho deputado. Sendo que as Santas Casas que têm deputado padrinho tinham 2 categorias, aquelas que o deputado padrinho apoiava o presidente Bolsonaro e aquelas que o deputado padrinho era de oposição. Então, 3 categorias de Santas Casas. Os que não têm padrinho, os que têm um padrinho que é oposição, e os que não têm um padrinho que é do governo em voga. Isso é um absurdo. Isso não é democrático, isso não tem nada de equidade, isso não tem nada de republicanismo, muito pelo contrário. Eu insisto, não tenho nenhum problema de existir emenda parlamentar para o investimento. Se você tem um deputado que quer ajudar a sua cidade, quer ajudar um determinado hospital, ele pode ajudar com um determinado recurso, mas ele não pode ser o responsável por manter ou não manter um serviço funcionando. O funcionamento, o custeio, a oferta do serviço tem que ser assegurada para todos os hospitais, para todos os municípios, insisto, sem ter um deputado padrinho e sem ter aliança com o presidente que está de plantão. Ok. Eu queria voltar ao nosso assunto inicial, que é essa questão das emendas. Logo na fala inicial do deputado Sola, ele citou um conjunto de regras, que é o que os órgãos, as entidades que atendem e que acompanham essa questão da saúde mais de perto, recomendam, que é aquela, não adianta passar recursos para uma atividade que o município não está preparado, ou não deixar de atender aquele que precisa. Mas, por outro lado, também tem uma distorção de recursos que são encaminhados, às vezes, para municípios que não têm a menor condição de receber nada e outros que precisam ficam fora. Como é que o senhor vê essa questão dessa, não sei se o nome seria equidade, mas essa distribuição, como poderia ser melhorada ou como pode ser isso atendido? Por Veja favor. bem, Wilson, já existe essa regra. Os municípios menores, eles só podem receber o piso de atenção primária à saúde, o PAP, que é exatamente para que eles possam executar no que há capacidade nesse município. E os municípios maiores, que executam procedimentos de média e alta complexidade, podem receber o PAP e pode receber o MAC. Então isso já está bem alimentado, não é tão assim solto. Mas eu queria puxar aqui também na questão do investimento. Isso é um problema que me preocupa na gestão atual, me preocupa muito.
inclusive foi a gestão que recebeu o maior aporte na saúde. Foram 22 bilhões de reais a mais no orçamento de saúde sem ter pandemia. O que acontece? O investimento, ele é feito e depois ele gera o quê? Um custo. Normalmente, eu vou dar um exemplo claro, e o deputado Jorge Sola falou da radioterapia. Eu estou aqui por causa da radioterapia, porque eu era diretor de Santa Casa, oncologista, e existia, em 2013, eu não era nada ainda, em 2013 foi aprovado o aparelho para a Santa Casa, do qual em 2014, pelo caos que a Santa Casa estava vivendo, eles me convidaram para carregar o piano e assumir a direção. E você não faz ideia da luta que foi para colocar esse aparelho de radioterapia, através de emendas, para funcionar. Por quê? Porque é um projeto mal feito, o recurso insuficiente, foi comprado esses aparelhos em dólares, então ele sofreu a nossa variação cambial, a gente foi obrigado a fazer uma campanha de arrecadação com a população, e a gente não conseguia cerca de R$1 milhão necessário, e a população doou. Resultado, São João del Rei, uma cidade do interior de Minas Gerais, foi o 7º município a receber um aparelho do programa, de 120 aparelhos do programa, porque a gente trabalhou muito, porque a gente não queria um elefante branco, a gente não queria devolver um recurso de quase R$4 milhões. Então, é muito complicado essa questão do investimento, porque é um investimento mal planejado, um investimento sem estudo analítico, um investimento sem acompanhamento do Ministério da Saúde, e esse investimento depois ele se torna o quê? Custo. E aí, quando ele virou custo, quando a gente conseguiu implementar a radioterapia, o governo não queria credenciar pelo SUS. Então ele ia parar, elefante branco. Na minha cidade tem alguns elefantes brancos, ele ia ser mais um. E aí foi quando eu tive que vir para a política. Então, até agradeço o deputado Sola, mas eu tenho essa questão da ponta. Porque aqui em Brasília é uma realidade. Quando você vai na ponta, que as pessoas não têm cirurgia, não têm consulta, não têm exame, não conseguem diagnosticar um câncer, é outra questão. Então, assim, eu entendo que o custeio é fundamental, que o ideal, que eu espero que o governo compre essa bandeira, a gente tem inclusive uma subcomissão na Comissão de Saúde, é uma readequação, uma modernização da tabela do SUS. Isso é o ideal, para que as pessoas recebam pela produção e que o Ministério faça a fiscalização. Agora, isso não faz, é programa disso, é programa daquilo, aí favorece os que são queridos. Eu vou dar um exemplo que o deputado Jorge Sola colocou, das emendas, os amigos da Santa Casa, né, os amigos do presidente. Pois é, eu sei que eu hoje não tenho como acompanhar esse governo. Eu queria apoiar esse governo, mas eu só vejo a conduta errada, eu só vejo o caminho errado. Então, dos 16 milhões de emenda impositiva constitucional que eu indiquei para uma série de municípios e hospitais, eu só recebi 2.700.000. Então, mais de 3 milhões não foi pago. Quem sofre? Infelizmente, não sou eu. Eu tenho um plano de saúde, eu tenho uma condição. Quem sofre é a população que está lá esperando atendimento. Então, realmente, o problema da emenda existe, mas a primeira questão, se ela existe e é impositiva, tem que ser efetuada. O orçamento extra, que o governo resolva, sendo secreto, não sendo secreto, que resolva. Mas a impositiva tem que chegar, porque é sinal que o Ministério não está precisando de recurso. Então, a questão é essa, o investimento é perigoso, a centralização do recurso do poder é altamente complicada e o investimento vai gerar um custo, e esse custo não tem previsão orçamentária. Então, que o Ministério da Saúde tenha consciência do que vai fazer com 22 bilhões para não fazer um monte de investimento, gerar um monte de custo e a saúde só piorar. Muito bem. Ele já comentou 3 vezes o valor do orçamento dos 22 bilhões. Eu quero lembrar que o orçamento que Bolsonaro mandou para essa casa para aprovar para esse ano era o pior dos últimos 10 anos. Nós conseguimos que o presidente Lula, lembra aquela mobilização da PEC da transição? Graças à mobilização do presidente antes da posse e ao esforço de nossas bancadas, nós conseguimos recuperar o orçamento do Ministério da Saúde, que estava destroçado, recuperar o orçamento das universidades, que estava há muitos anos mambembe, dependendo também da educação. Ele está falando de saúde, mas a educação, se não fosse as emendas de bancada, as universidades não pagavam a conta da luz nos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos do governo Bolsonaro, as universidades públicas pagaram conta de água, luz, telefone, segurança com emenda de bancada, senão tinham fechado. Então, o orçamento que foi aprovado pelo governo não foi o orçamento que nós aprovamos e que, felizmente, recuperou a capacidade de investimento. Isso é que está permitindo o Ministério da Saúde ter colocado para passar a financiar todos esses serviços que estavam sem recursos do Ministério da Saúde durante todo o governo Bolsonaro. Isso que permitiu compra de ambulância do SAMU para repor a frota que está sucateada, a maioria das ambulâncias 6, 7 anos sem reposição.
Isso é que está permitindo, hoje, não tem um único serviço de oncologia, não tem um único serviço de radioterapia, não tem um único serviço de alta complexidade de cardiologia que tenha com o processo apresentado de habilitação que não tenha sido habilitado. No início do ano, eu fui lá numa reunião do Ministério da Saúde e eram dezenas de serviços de neurocirurgia, cardiologia, oncologia. Essa semana saiu uma portaria ampliando os procedimentos, inclusive de trombólise endovascular, nos casos de AVC. O SUS vai passar a financiar também procedimento que há mais de 4 anos estava na fila de espera para ser incorporado. Então, graças a essa recomposição orçamentária, nós estamos trazendo de volta, recuperando a capacidade de financiamento do Sistema Único de Saúde em diversas áreas. Mas essa equidade, recuperar a capacidade de trazer parâmetros de financiamento mais equitativos, ainda tem um esforço pela frente nos próximos meses, com certeza. Eu quero recuperar uma fala do deputado e saber a opinião do senhor também. Ele citou as emendas próprias dele, ele fez no orçamento deste ano 5 emendas no que trata a saúde. Um para atenção primária à saúde, outra para assistência hospitalar ambulatorial, atenção primária à saúde, um para uma área de saúde do Comando do Exército e um para custeios de assistência hospitalar e ambulatorial. Das emendas, o senhor tem os números melhores que o meu, né? Do total... O total dá 16 milhões e um pouquinho. Quanto foi pago? Foi pago 2 milhões e 790. Então falta 13 milhões e mais alguma coisa e a gente falta um mês praticamente para acabar o ano, né? Então... Aí eu quero provocar o senhor, que o senhor tem 3 emendas na área de saúde, também das mesmas áreas, uma para assistência hospitalar, atenção primária e a atenção especializada. Todas as suas emendas foram pagas. Eu sei que base e oposição têm tratamentos às vezes distintos, mas uma situação como essa... Eu acho que tem um outro tratamento diferente, que é a natureza das emendas. As emendas de custeio da atenção básica, todas foram pagas, independente de ser base ou oposição. Não, dele não. Não, meu não. Da atenção básica tem a parte, mas a maioria foi. A maioria da atenção básica foi. A maioria foi. Agora a parte de equipamentos é uma parte que demora mais. A execução é mais lenta, é mais demorada. Agora, mesmo tendo essas diferenças, isso significa que todos estão tendo acesso, coisa que não acontecia com o orçamento secreto. O orçamento secreto, nós tínhamos, no meu estado, tinha deputado que aplicou em um ano 80 milhões de reais em um único município, em um único investimento em saúde. Isso não é correto. E não aparecia como emenda parlamentar individual, aparecia como emenda do relator. Lembra como é que era que funcionava isso aí? Então, nós estamos falando de 18 para cada um, com execução em tempos um pouco mais rápido ou menos rápido. No passado, uns tinha 18, outros tinha 118. Essa era a realidade do governo Bolsonaro. Então, caminhando para o nosso final... Posso responder em relação a essa questão? Acho que foi muito bom entrar na questão do orçamento secreto. Primeiro, emenda impositiva individual nunca foi secreta. Então, o que está sendo colocado aqui, deputado Jorge, é algo que eu não lembro, quando eu entrei aqui em 2019, com certeza já era público e eu acho que é bem de antes, já tinha toda a transparência. Mas tem um detalhe interessante. Um deputado que indicou um recurso para o município e eu fui rastrear esse recurso. E não tem RP2, não tem RP9, esse recurso está sendo fundo a fundo, do Ministério para a conta do município. Então, se existe algo secreto, está muito pior. Porque antes ficava como RP9, que é emenda de relator, emenda de comissão. Agora não. Agora tem recurso fundo a fundo, que o deputado anuncia, vai a público, e quando você vai rastrear esse recurso, você vê que esse recurso foi depositado e não tem nada. Então, hoje tem orçamento secreto. Então, realmente é um governo temerário. Eu não vejo nenhuma vantagem de ser oposição. Eu não vejo nenhuma vantagem de deixar minha população sem receber o recurso que é justo para melhorar a saúde do povo que eu fui votado. É doído isso, mas é um governo que não tem transparência, que não tem governança, que já quebrou as estatais, que com 22 bilhões fez muito pouco a mais. É um governo que não é confiável. E centraliza, só um pouquinho, centraliza o recurso. E é um governo de controle. É um governo que só quem é dele vai ter a benesse.
E quem discorda dele vai ter a punição. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, respeito muito o deputado Jorge Sola, mas a gente precisa de programas como esse para trazer a transparência para você que está nos assistindo. O caminho não está bom e a gente precisa alertar a população. A gente, com esses 22 bilhões, a gente vai chegar a um déficit fiscal desse ano de 177 bilhões. Ano passado, 57. Obrigado e vamos trabalhando para a saúde melhor, independente dos viés partidários. Muito bem. Eu só quero concluir com dois aspectos. O primeiro aspecto que eu acho que é importante é que este governo encontrou mais de 4 mil serviços sem financiamento do SUS. Hoje todos estão sendo financiados. Então quem quebrou o sistema de saúde nos 4 anos passados não foi esse governo. Nos 4 anos passados acumulou serviços sem financiamento, hospitais, policlínicas, equipe de saúde da família, não repunha a frota do SAMU, não entregava, não comprava equipamento de radioterapia, não investia. Bom, agora, eu vou deixar bem claro aqui minha opinião, que já externei, vou encerrar como eu comecei. Para mim, custeio de serviços de saúde não pode depender de emenda parlamentar. Custeio de serviços públicos, saúde, educação, assistência social, não podem depender de emenda parlamentar. Não podem depender de ter padrinho. Temos que ter parâmetros transparentes, como era nos governos Lula e Dilma, como era até 2016, onde a atenção básica cada município recebia em função da sua população, onde a Santa Casa ou o hospital público recebia em função da capacidade instalada de oferecer cirurgias, tratamento ao paciente, e não em função do padrinho ou do partido do prefeito. Eu abro mão totalmente de qualquer participação nossa com emenda parlamentar para custeio, se a gente recuperar o financiamento transparente e equitativo com parâmetros de programação populacionais e de capacidade instalada, como nós construímos nos primeiros governos do presidente Lula e no governo da presidenta Dilma. Muitíssimo obrigado. O debate esteve em alto nível e bastante interessante e rende mais conversas. Não só o senhor citou aí educação, se a gente for desdobrar esse programa, valem vários outros programas, não é isso? Muito obrigado pela participação dos senhores. Eu conversei com o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, e com o deputado Dr. Frederico, do Patriota de Minas Gerais, sobre a distribuição de recursos do Orçamento da União para a saúde por meio de emendas parlamentares. Quer saber mais sobre esse tema? Acesse nosso portal na internet, câmara.leg.br, e também as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Novamente, muito obrigado por sua atenção.